Olá, querido, eu sou Jean Silva e eu quero deixar aqui um texto bíblico e uma breve ministração ao seu coração. No final desta ministração, se essa palavra fizer sentido para você, eu quero te incentivar a me seguir no Instagram e se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. O tema da palavra é discirna e vença as tempestades da vida. Nós entendemos que todos nós enfrentamos algumas tempestades. Tempestade fala do quê? Fala de dificuldade, fala de sufoco, fala de aperto. E o texto base é Marcos capítulo 6, versículo 51, que diz: "E subindo ao barco para estar com eles, o vento se acalmou." Tem tradução que fala: a tempestade se acalmou. Segundo a ornitologia, o beija-flor é a única ave que voa para trás quando se depara com uma tempestade. Diferente da águia. A águia, ela usa a tempestade como uma personal trainer, como uma academia para fortalecer e renovar a sua musculatura. Por isso o livro de Isaías, no capítulo de número 40, versículo 31, diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão aos céus com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O que o profeta aqui está nos ensinando é que existem 3 estágios para quem tem esperança em Deus. O estágio de voar, correr e caminhar. Ou seja, se você está no meio de uma tempestade e você não está conseguindo voar, pelo menos corra. Mas se você não está conseguindo correr, pelo menos ande, mas não pare. Quando nós falamos de tempestades, existem pelo menos 3 causas que levam um cristão a enfrentar uma tempestade. A primeira causa é a omissão, a segunda causa é a plantação e a terceira causa é a provação. Vamos falar um pouquinho de omissão. Algumas tempestades nós atraímos em detrimento da nossa omissão com relação ao propósito de Deus na nossa vida, ao chamado de Deus na nossa vida. O profeta Jonas passou por isso. E a Bíblia diz, no livro de Jonas, no capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte: "Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor." A primeira coisa que eu aprendo aqui é que toda tempestade tem um porém. No caso de Jonas, foi a sua negligência, foi a sua omissão quanto ao seu chamado ministerial. Precisamos entender que escolhido não tem escolha. Então, quando Deus nos chama, querido, Ele conspira, Ele trabalha para que nós cumpramos o nosso chamado. O porém de Jonas foi a omissão, foi a negligência, que também é pecado. A Bíblia diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, acaba pecando. Qual é o seu porém? O que tem atraído tempestade para a sua vida? A continuação do texto diz que, no versículo 4, "Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade." Veja que o texto começa falando de vento, que logo evolui para tempestade. Algumas tribulações na nossa vida são evolutivas, ou seja, elas começam como um vento e depois elas evoluem para a tempestade. E o texto aqui termina dizendo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então, se coisas estão constantemente quebrando na sua vida, dando problema na sua vida, dando ré na sua vida, você precisa observar a causa dessas coisas. Que navio está quebrando na sua vida? Talvez tudo aquilo que você tem colocado à mão ultimamente tem se quebrado, tem falido, tem dado problema, tem ido para trás. Você precisa ligar o seu sinal de alerta e perceber se isso não é uma tempestade em detrimento da sua omissão. O segundo tipo de tempestade é a plantação. A tempestade como plantação não é algo que vem de Deus e também não é algo que vem do diabo. É algo que vem exclusivamente de você, do seu comportamento, aquilo que você tem feito ou aquilo que você tem plantado. Olha o que diz o livro de Oséias no capítulo 8, versículo 7. "Porque aqueles que plantam vento colhem tempestade." Lembra da evolução? Começou como um vento lá contra Jonas e terminou com uma tempestade. Aqui é a mesma coisa. O vento é uma semente e a tempestade aqui é uma colheita. Então existem tempestades que são o efeito exclusivo de coisas ruins que plantamos. Deixa eu falar algumas coisas para você. Não é porque as pessoas tratam você com educação que elas não estejam percebendo sua falsidade e deslealdade com elas. E isso pode estar atraindo tempestade para a sua vida.
Não é porque as pessoas amam você em Cristo Jesus que elas aprovam seu comportamento infantil e manipulador. Isto também atrai tempestade, também é uma plantação que atrai esta colheita. Não é porque as pessoas não te falam o que elas pensam sobre você que elas não sabem aquilo que você está falando acerca delas nas costas delas. Então, tome cuidado. Será que muitos dos perrengues que temos enfrentado não seriam evitados se mudássemos as sementes que temos plantado? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. Existem tempestades que são fruto da nossa omissão, da nossa negligência, mas também existem tempestades que são frutos da nossa plantação, sementes maldosas, sementes maliciosas, sementes perniciosas que estamos plantando. E o segundo tipo de tempestade é a provação. Isto não vem de nós e também não vem do diabo. Isso simplesmente é algo que acontece dentro da vontade diretiva de Deus. É a provação. Tiago, no capítulo 1, versículo 12, diz que o varão que sofre a provação receberá, por último, a coroa da vida. Então, a provação é algo inevitável. E para isso eu quero usar um texto bíblico que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: pouco depois, porém, um vento chamado Euroaquilão veio da ilha. Ele era tão forte como um furacão e arrastou o navio de tal maneira que não conseguíamos avançar contra ele. Então, desistimos e nos deixamos levar pelo vento. Querido, quando você estiver enfrentando uma tempestade em decorrência da provação de Deus, isto é inevitável e isso também é incontrolável. Você precisa seguir este modelo. Na tempestade, como prova vindo de Deus, você precisa parar de fazer força contra este vento, porque isso só está causando exaustão e não está trazendo solução. Você precisa se permitir ser levado por esse vento, confiando que Deus está na direção. Deus não perdeu o controle da sua vida. Talvez no momento você não esteja entendendo. Talvez no momento não há uma racionalidade que dê resposta correta para fazer você entender na sua mente finita a respeito do propósito final desta provação. Então você precisa entender que não foi o porto seguro, mas a tempestade que construiu a história dos grandes navegadores. Então, essa tempestade que você está enfrentando faz parte do processo de Deus, faz parte do propósito de Deus e está construindo a sua força, está construindo a sua fé, está construindo a sua experiência pessoal com Deus. No final, você vai entender. Olha o que diz Atos capítulo 28, versículo 8. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha só, no capítulo 27 de Atos, a Bíblia diz que Paulo enfrentou uma grande tempestade, um grande vento chamado Euroaquilão. Lá ele foi arrastado para uma ilha chamada Malta, e nessa ilha chamada Malta, uma cobra o picou na mão. Mas foi esta mesma mão que Deus usou para curar o pai de Públio. E através dessa cura, muitas pessoas vieram a crer em Deus, vieram a acreditar no Deus de Paulo. Então existem tempestades que estão levando você exatamente para o lugar onde Deus gostaria de usar você para trazer cura para algumas pessoas. Olha que coisa interessante. Marcos 6,51 diz que Jesus subiu no barco. Por que Jesus subiu no barco? Porque os discípulos estavam no meio de uma grande tempestade. Os discípulos estavam no meio de um grande vento e não conseguiam remar, não conseguiam vencer contra ela. Jesus faz o quê? Ele vai até onde os discípulos estão e ele entra no barco e a Bíblia diz que ele fez isso para estar com eles. Ele não simplesmente acalmou a tempestade. Existem tempestades, irmãos, que criam em nós uma necessidade de ter a presença de Deus junto conosco. E só isso trará a solução. E só isso nos trará a vitória. Então entenda uma coisa. Não é a prosperidade que atrai os verdadeiros amigos, e sim a tempestade. A Bíblia diz que em todo tempo ama um amigo e na angústia, ou seja, na tempestade, nasce um irmão. A Bíblia diz então que quando Jesus entrou no barco, a tempestade se acalmou. E eu quero profetizar para a sua vida.
Jesus, ele não vai abandonar você nessa tempestade. Jesus vai entrar no seu barco. E quando ele entrar no seu barco, pode ter certeza que ele, sendo o criador do mar, o criador do vento, ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Não interessa a grandeza das ondas. O que interessa é a grandeza do Deus que você está servindo. Então entenda que no meio dessa tempestade, só a presença de Deus é essencial, fundamental e insubstituível. Então eu quero te convidar a estar orando agora juntamente comigo, se você está no meio de uma tempestade. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do teu servo, da tua serva, que nesse momento está no meio de uma tempestade. Senhor, que o Senhor traga à mente deles clareza, mas que o Senhor também traga ao coração deles leveza. Eu tenho certeza, Senhor, que no final o Senhor entrará nesse barco, o Senhor entrará nesta vida, o Senhor entrará nesse casamento, o Senhor entrará nessa família, o Senhor entrará nessa empresa, o Senhor entrará nesse relacionamento, o Senhor entrará nessa sociedade, o Senhor entrará nesse ministério, o Senhor entrará, Senhor, no coração desses teus filhos e estará, Senhor, acalmando a tempestade e trazendo paz, trazendo segurança, levando eles para o próximo nível. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, eu declaro que o Senhor dê aos teus filhos clareza do propósito dessa tempestade, que eles possam não apenas ter discernimento, mas que eles também possam ter vitória sobre essa tempestade juntamente com o Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.